Ok, vamos começar. Esse é o webinar informativo para novas oportunidades de obter recursos da Bom Sucro com apoio da PepsiCo. Essa oportunidade, então, de ver como vai ser a chamada de propostas, ver as perguntas que porventura tenham respondidas. Temos algumas regras iniciais. Vamos ouvir a Sária Mercadante da PepsiCo sobre suas prioridades e depois o Luiz vai nos falar. Ele é membro do Conselho Consultivo Técnico do Bom Sucro, ou seja, o que são soluções baseadas em natureza, será o tópico. E aí vamos falar da nova chamada de propostas e como participarem. E depois vamos abrir um espaço para questões dos participantes. Obrigada. Próximo slide, então. Em termos de regras gerais, antes de iniciarmos, usem, por favor, a função Q e A para enviar suas perguntas. Teremos tempo para respondê-las no final do nosso webinar. Se houver alguma pergunta mais detalhada que queira enviar, por favor, faça-o por meio desse e-mail fundo@bonsucro.com e eu vou responder. Lembre-se que essa sessão será gravada e será colocada na página do YouTube em breve. O webinar está disponível em 3 línguas: inglês, português e espanhol. Se vocês quiserem, então, mudar o idioma de ouvir o webinar, clique no globo na parte inferior da sua tela e escolha o idioma de sua preferência. Hoje nós temos, então, que vou facilitar a sessão hoje. Eu sou a Sophie Lofan-Vidot, eu sou a gerente do Fundo de Impacto Bom Sucro, a diretora, a Sara Mercadante, é da PepsiCo, vai falar sobre as prioridades da PepsiCo, então, e o Luiz Iaquinta, que é membro do Conselho Consultivo Técnico da Bom Sucro, que vai nos falar sobre esse tópico de hoje. Então, o Fundo de Impacto Bom Sucro investe em projetos inovadores que catalisem ou acelerem a produção sustentável de cana-de-açúcar. Esse Fundo de Impacto dá apoio a projetos que sejam colaborativos, inovadores, com temas diversos, com potencial para serem escalados e com ah, oportunidades para todos os países. Começamos já a com 128 submissões agora em mais ou 23 países. Temos diferentes aqui ações como a gestão da água, ação climática, direitos humanos, trabalho decente, sustentabilidade na agricultura de pequenos produtores. Então, 20 projetos em todo o mundo já foram financiados com 1,5 milhões de recursos, mobilizando 2,17 milhões de financiamento também adicional. Então, vamos falar agora sobre as prioridades da PepsiCo. Olá, eu sou a Sara Mercadante e sou parte da equipe sustentável da PepsiCo. Trabalho nessa área, então, e muito obrigada, Sophie, por me oferecer esses minutos para compartilhar o que eu penso sobre o Fundo de Impacto Bom Sucro e essa oportunidade. Então, as nossas prioridades é a agricultura que apoie práticas regenerativas e também restauração do ecossistema. Essa parceria faz com que essas ambições sejam soluções escaláveis no setor de cana-de-açúcar. Então, estamos muito orgulhosos de termos essa parceria com a Bom Sucro no Fundo de Impacto esse ano. Vimos já acompanhamos esse fundo ao longo dos anos e é uma ótima plataforma para trazer as partes interessadas conjuntamente e vermos como gerar mudança real e também contribuir para uma comunidade crescente de participantes em todo o mundo. Então, o resultado chave para nós e para Bom Sucro é ver como nós podemos gerar impacto não só em termos de diferentes geografias, mas também com modelos, ferramentas e evidência em termos de como todo o setor do cana-de-açúcar pode se tornar mais regenerativo nas suas práticas e também na resiliência. A nossa
financeira fala que realmente a questão de regeneração é muito importante. Então, queremos que as organizações e empresas trabalhem conosco, e não em silos separados, e sim trabalhemos conjuntamente as regiões que cultivam a cana-de-açúcar para ter uma escala com maior impacto. E é isso que nós queremos ver, como essas partes interessadas diferentes têm os seus incentivos conjuntos para causar o impacto. Essa chamada de propostas, então, tem o foco em soluções baseadas na natureza. Não queremos uma questão individual na sua intervenção, e a expectativa, então, é que os projetos demonstrem interconexão em termos de clima, por exemplo, ao melhorando a biodiversidade, fazendo a restauração dos ambientes, a saúde do solo, e então tudo isso conjuntamente. Assim sendo, muito obrigada, Bom Sucro, essa equipe, por me oferecerem essa oportunidade de lhes falar e para sermos parceiros do Fundo de Impacto Bom Sucro. Estou animada para ver as propostas que virão. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Então, agora eu vou passar a palavra ao Luiz, que vai nos falar sobre soluções baseadas em natureza e o que nós queremos dizer com essas soluções, então, baseadas em natureza. Olá a todos. Sou Luiz Quinta, sou vice-chair do Comitê Técnico da Bom Sucro, e estou aqui um pouco para falar com vocês não só das expectativas, né, muito bem colocadas pela Sara, as expectativas da PepsiCo, mas como nós do Conselho Técnico da Bom Sucro, né, também enxergamos essa parte de soluções que venham a realmente criar impacto no campo, tá? Principalmente trazendo os conceitos hoje já, de um certo modo, bem disseminados a respeito de como usar a natureza, né? Tentar buscar soluções que tragam múltiplos benefícios, né? A questão da biodiversidade, acho que muitas vezes analisada de maneira superficial, né? Não estamos falando só de mastofauna, avifauna, a gente está falando também da biota do solo, que eu acho que é a questão mais importante, né, dessa biodiversidade, não só a matéria orgânica no solo, mas a biota do solo, a vida do solo. E claro que tudo isso pensando em ações longo prazo, aquilo que é aplicável dentro de cada país, de cada localidade, dependendo do tamanho do país. Isso é algo que o grupo técnico também da Bonsuco cada vez mais tem reforçado, justamente porque isso pode trazer mais produtividade. E hoje, né, em todo o planeta, acho que o que a gente fica mais preocupado não é só a qualidade do solo, a regeneração do solo, mas a utilização do solo com a maior eficiência possível, né? Então, a parte de você ter alto nível de matéria orgânica, não fazer nenhum tipo de operação no solo, a não ser que seja realmente preciso e recomendável, o que muitas vezes as pessoas não percebem, acabam removendo o solo e diminuindo essa camada orgânica sem, né, a indicação própria para isso. A questão de o uso adequado de água, a parte de controle de pragas, onde for possível usar, né, qualquer tipo de controle biológico ou qualquer tipo de controle, mesmo que químico, mas dentro de recomendações, com um controle de pragas adequado e sempre otimizando os resultados, né? Acho que essa é outra preocupação. Tem muita gente que pensa que corpo técnico está pensando só na questão de sustentabilidade em si, mas eu acho que a sustentabilidade, neste caso, com essa preocupação com o solo, é o aumento da produtividade. Tá? O solo é algo que a gente cada vez mais tem que se preocupar e se preocupar com o resultado que ele vai trazer. Cada hectare
que fica com produção abaixo do esperado ou aquém daquela área, força novas aberturas, um novo aumento de área em outros países, muitas vezes. E, claro, sempre pensar nessa mitigação, né, do clima. Como a gente pode reduzir a emissão de carbono, como a gente pode ter exemplos de projetos que muitas vezes estão cuidando do solo, mas também estão pensando em carbono, estão cuidando do solo, mas também estão pensando na micro biodiversidade desse solo. Não se trata apenas de fazer amostras de solo ou criar algum tipo de prática, que, claro, é sempre positivo, mas ter realmente inserido nesses projetos que vocês vão aplicar o conceito, né, de melhoria do solo e, consequentemente, aumento da produção. Pode passar o slide, por favor, Peter? Can you change the slide? Então, passando para essa segunda parte, que acho que é reforçar isso, e claro, vou estar aberto a perguntas, esses projetos podem ter atrelados a eles algumas metas climáticas, ou realmente tentar capturar informações sobre carbono retido no solo devido, né, ao uso de práticas regenerativas. E, claro, para quem já é certificado na Bom Sucro, existem indicadores que sim, né, requerem esse tipo de approach, de abordagem. E quanto mais projetos forem realmente relacionados à forma como tudo isso funciona, acho que mais produtivo para toda a comunidade da Bom Sucro isso vai ser. Então, a questão aqui é trazer projetos que, dentro desse conceito de Nature-Based Solutions, a gente consiga, né, ter mais produtividade, melhor uso da terra e, claro, impactos também que acabam ocorrendo na parte social, na parte, né, de atendimento ao padrão e de produtividade no fim do dia. A produtividade, sem dúvida nenhuma, tanto para a indústria, como para os produtores, como para o planeta como um todo. E como uma última mensagem, eu gostaria de deixar para vocês algo que tem sido dito bastante, mas eu quero reforçar aqui. Terra não é um recurso, é a fonte de tudo que a gente consegue criar na agricultura. O solo é a base, o solo é o que nós mais precisamos defender nos próximos anos, nas próximas décadas, até porque esse limite de área agricultável, que hoje no mundo gira em torno aí de 11 a 15%, o resto é pastagem, ele tem que ser muito, muito bem aproveitado, alinhado à natureza, com, né, consciência climática, mas principalmente com resultado de produtividade. Isso ajuda demais a controlar as outras ações que a gente venha fazer no futuro, principalmente o que a gente combate tanto, que é a conversão e a abertura de áreas. Do meu lado é isso, Sophie e time da Bom Sucro. Estou aberto a perguntas mais para frente. Obrigado. Ok, agora eu vou falar a vocês sobre a chamada de propostas, como você deve participar. Próximo slide, então. O tópico para essa chamada de propostas é desenvolver soluções baseadas na natureza para o setor de cana-de-açúcar. O prazo para o envio das notas conceituais é 26 de maio de 2026. Temos dois tipos de recursos disponíveis: os de impacto, que são os maiores, até 100 mil libras, que tem a duração de 18 a 36 meses e devem demonstrar resultados tangíveis e impacto nas comunidades de cana-de-açúcar e também aumentar o conhecimento e o aprendizado para o setor. Também temos as dotações para a inovação, são recursos de até 50 mil libras, que duram 12 a 18 meses.
que são para projetos piloto que tenham, sejam protótipos, testes ou que validem abordagens inovadoras, ferramentas e ou colaborações que melhorem a produção na agricultura de cana-de-açúcar, na usina, para pequenos produtores também. Então, o foco para essa chamada de propostas, o impacto que gostaríamos de ver dos projetos propostos são categorizados em áreas de prioridade primária e secundária. A prioridade temática primária tem um impacto esperado em aumentar a adoção de atividades e inovações que melhorem ah, o habitat na área rural, na fazenda, também, então, introduzindo práticas sensíveis ao habitat, aumentando a cultura, a adoção de práticas para melhorar a diversidade de pastagens. Temos corredores ecológicos, temos as áreas de alto valor de conservação e as áreas florestais que são protegidas e regeneradas, e as áreas degradadas e restauradas. A segunda prioridade temática para esses projetos são solos produtivos e saudáveis, alta qualidade da água e conservação da água, e redução de emissões a partir da agricultura. A prioridade geral é melhorar a resiliência do produtor rural e a vida da comunidade. Gostaria de enfatizar que as pessoas vão ver, buscar projetos que realmente estejam de acordo com a prioridade temática primária, na primeira coluna aqui, e também as prioridades temáticas secundárias, essas não serão priorizadas nesse momento para nós. Então, nós temos aqui os se um projeto também tiver uma prioridade envolvendo as duas coisas, também é algo favorável. Gostaria que vocês, então, leiam cada seção da chamada de propostas para ver se você está na prioridade primária, secundária ou geral e entendam como vamos priorizar esses projetos, então. Para reforçar, então, a prioridade temática primária são aquelas que nós vamos buscar mais ter, enquanto que a secundária será adicional como prioridade depois da primeira coluna. E, claro, os projetos gerais envolvendo primário e secundário também serão incluídos. Próximo slide, por favor, Peter. Agora, elegibilidade para o projeto. Os projetos devem estar alinhados com os princípios e limites estabelecidos no padrão Bom Sucro, contribuir com nossa estratégia. Portanto, também queremos ter a integração das ferramentas Bom Sucro e também a construção a partir de resultados já existentes e o aprendizado dos projetos que são financiados pelo Fundo de Impacto Bom Sucro. Nós temos uma lista de projetos ali no nosso o site com informações já geradas e eu gostaria de incentivá-los, então, a olhar essa página no nosso site. Próximo slide. Para serem elegíveis para esses recursos, vocês devem ser um membro da Bom Sucro, estar de acordo com todas as exigências da Bom Sucro, de membros da Bom Sucro. Então, o consórcio deve incluir pelo menos 3 parceiros, incluindo o líder. Queremos ver colaboração em toda a cadeia de valor entre as associações, marcas, produtores. Se tiverem alguma pergunta a esse respeito, por favor, nos digam. E temos que estar também num dos países aqui prioritários. São países aqui que estão em azul e verde. Os verdes são a prioridade da PepsiCo e os azuis estão na prioridade da Bom Sucro. Então, deem uma olhada nisso também depois. Próximo slide, por favor. Nas nossas regras de elegibilidade, os projetos devem ser cofinanciados pelo menos em 50%, pode ser por dinheiro em espécie ou por serviços. Também gostaríamos de ver essas submissões que queiram chegar à inovação e
capitalizar ou catalisar resultados e também ter a escalabilidade. Não vamos, então, financiar ensaios de campo iniciais. Vamos também ver a questão de assistência técnica, despesas de capital. Tudo isso vai ser visto em detalhe. Consultoria, próximo slide. O Comitê de Seleção de Projetos vai avaliar e selecionar as propostas de acordo com esses critérios seguintes: colaboração e reunião das pessoas, teoria sólida de mudança, metodologia, participação e envolvimento das partes interessadas locais, mensurabilidade e impacto e visão de escalabilidade. Esses são os critérios, então, que o Comitê de Seleção de Projetos vai levar em consideração ao verem as submissões. Aqui temos um processo competitivo de dois estágios. Primeiro, uma nota de conceito é enviada, e uma vez que isso seja bem sucedido, vamos pedir uma proposta completa, dando feedback. Se uma nota de conceito não for aprovada, nós vamos informá-los e dar feedback para que vocês possam melhorar a sua submissão. Informações adicionais podem ser solicitadas pela Bonsucro nesse momento. Depois de uma proposta ser enviada, nós temos aqui o Comitê de Seleção de Projetos avaliando essa proposta e vamos fazer as verificações de due diligence e ver a aprovação de todo o conselho com relação a esses recursos. E aí vamos conseguir oferecer esses recursos. Se você não tiver sucesso no segundo estágio, você pode também obterá feedback nosso da mesma forma. Esse é o cronograma para essa chamada de propostas. Lançamos, então, essa chamada de propostas em abril, que ela se encerra, portanto, para submissões em 26 de maio. Vamos, então, avaliar as notas de conceito e oferecer decisões e resultados no final de junho, com decisão sobre os selecionados. E vamos depois, então, solicitar as propostas completas no início de agosto e queremos que os projetos se iniciem em outubro. Então, para participarem do Fundo de Impacto Bom Sucro, deve mandar a sua nota conceitual por um formulário online que está na nossa plataforma. Somente os membros da Bom Sucro é que têm acesso a esse formulário online. As caixas para responder cada pergunta têm limites de palavras, então lembre-se disso. Se você quiser preparar as suas respostas offline, você pode fazer o download da nota conceitual nessa página aqui. E aí você pode enviar a sua nota conceitual em inglês, espanhol ou português. Essa imagem à direita mostra como é o formulário que acessa no link para submeter a sua proposta. Então, os links estão lá na nossa página, também no YouTube e também no chat agora. A página que devem acessar. Eu queria só passar aqui agora algumas perguntas que frequentemente são feitas dos participantes. Perguntas que foram frequentemente feitas a nós, portanto. Posso reapresentar a mesma ideia de projeto que eu apresentei da última vez? Sim, desde que esteja de acordo com a relevância para a equipe e de acordo com a chamada de propostas. Posso submeter mais de um projeto como proposta? Sim, mas lembre-se que se você tiver aplicações ou submissões múltiplas, potencialmente nem todas serão consideradas ou selecionadas para o estágio posterior.
Então, pense bem sobre priorizar um projeto, ver aquela que mais atende à chamada de propostas atual. O Fundo de Impacto Sucro vai dar apoio ao desenvolvimento de uma ferramenta comercial? Provavelmente não, mas talvez se vocês derem mais informações para ver se é do nosso interesse, podemos considerar. Eu tenho que ter todo o financiamento complementar já assegurado na nota conceitual nesse estágio? Não. Podemos falar mais sobre isso, então, quando é que isso deve ser feito? Como é o planejamento para isso? Nessa estágio de nota conceitual, mas é bom sempre planejar o futuro. Eu tenho que ter todos os meus co, ah, as pessoas que vão submeter o projeto junto comigo identificados no estágio da nota conceitual? Não, mas tem que ter o número mínimo de parceiros. Se você quiser aumentar ou mudar as pessoas que estão apresentando a proposta junto com você, tudo bem. Você pode me ajudar a identificar essas pessoas que vão submeter o projeto conjuntamente comigo? Sim, contate o seu gestor da conta para ver quem pode ajudá-lo a fazer isso. São os contatos regionais. Você, como membro da Bom Sucro, já deve conhecer quem é o líder da sua conta. Então, por favor, recorra a essas pessoas que vão colocá-los em contato com organizações que podem ser relevantes para você estabelecer uma parceria ou fazer uma abordagem enquanto desenvolva a sua submissão.